coração desde que me converti. Todo mundo sabe que eu tenho muita dificuldade em relação à vigília, porque sono para mim é uma coisa assim reparadora, sagrada, mas é uma forma também de jejuar. Mas deixando a vigília de lado, né, porque ela não é tão importante. Ela é importante, mas Jesus nunca colocou essa questão da vigília como uma coisa importante. Mas eu já quero não só te preparar, mas amanhã, inclusive, eu vou dar um sacode muito grande em toda a igreja, porque essa semana eu ouvi algo, né, que eu prego há muitos anos eu prego isso. Olha, quem caminha comigo há 26 para 27 anos na comunidade sabe que nós falamos da questão da alma, né? Que a alma ela está centrada na vontade, intelecto e emoção. Então é uma aula que a gente já fala há tanto tempo. Mas essa semana eu vi algo de um grande homem de Deus, que eu particularmente admiro demais. Ouço as palavras dele sempre que posso, né? Só para você ter noção, essa semana eu vi 4 a 5 vezes a mesma palavra. Eu vou anotando. E eu estava até com o Rafinha, a gente estava comprando umas coisas aqui, um material. Eu disse, cara, eu já ouvi essa palavra umas 5 vezes, mas hoje, no minuto 14, ele falou algo que eu digo, caramba, como a gente precisa anotar realmente a palavra sempre. E aí eu estava essa manhã pensando, né? Por que as pessoas têm dificuldades, muitas vezes, de mergulhar na palavra? Porque sem visão o povo se corrompe, sem a palavra, sem o conhecimento. Porque as pessoas são tão manipuladas, porque elas não têm conhecimento da Bíblia. E é difícil, né? E além de você ter que humilhar a sua natureza, para acordar cedo, para vir para cá, porque não é 7 horas, você tem que acordar umas 5h30, 5h40, quem mora perto como eu, até 6 horas, você ainda acorda, é legal. Mas é humilhar a natureza. E aí você já tem que vir para cá, aí com fome, vai ter que humilhar a carne. E o Derek Prince deu uma aula, amanhã eu tenho que falar sobre isso na palavra, se prepara, porque vai ser impactante. Eu já preguei sobre isso, mas amanhã eu quero dar uma nova ênfase baseado no que ele realmente ministrou. Eu já falei aqui, eu preguei sobre isso há muitos anos, sem nem ouvir a palavra do Derek Prince, né? E orgulho, né? Quem lembra o pecado original? E eu vou ministrar isso amanhã de novo, porque essa semana não estava nem no meu coração, mas isso me dilacerou essa semana. E ele fala de maneira profunda sobre o pecado original. Eu não tinha ouvido isso, mas eu ouvi 5 vezes. E dentro desse contexto ele diz que é imprescindível. Ele diz que o homem de Deus que não jejua, o cristão que não jejua, ele está fadado a cair. O crente que não jejua, ele diz que é como orar. Ele sabe que tem que orar, mas não ora, então ele é negligente e ele vai cair. Ele diz assim, ele pode até permanecer na presença de Deus, mas ele nunca vai ser um crente de verdade, porque ele não ora e não jejua. E a ênfase que Jesus dá nessa questão do jejum e oração. E aí eu chorei para me acabar, né, no carro, assim, porque quando ele falou, olha, eu não tinha ouvido isso. Há mais ou menos 11, 12 anos atrás, eu li o Diário de John Wesley. Foi um livro que eu li, assim, um livro de quase, eu não sei se são 500, 600 páginas, mas eu li em 10 dias. Eu mergulhei naquilo ali, porque é um homem que eu admiro demais, o John Wesley, né? E aí, o Derek Prince falando que o homem que mais influenciou a vida dele foi o John Wesley, através do seu diário. Eu falei, meu Deus, nós estamos no caminho. Não me deixa nunca sair do caminho, ainda que me recriminem, ainda que não queiram, ainda que achem, né? Pô, mas não é chato. Não tem problema. Tem todo tipo de denominação. Tem denominação para quem quer ficar rico, tem denominação para quem também quer ficar pobre, tem denominação para quem quer arrumar mulher, para quem quer arrumar marido. Tem até denominação, essa semana um pastor amigo meu, eu não sei se a turma viu aí, se tiver, bota aqui por gentileza, e se não tiver, me fala que eu mando para vocês. O cara falando que Deus mandou
mandou ele pregar de salto alto. Quem viu isso? Nossa. Eu falei, cara, eu ri demais. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu falei, é demais. E ele todo florzinho assim, não, tá gravando. Salto alto, tá? Eu falei, não. Então, tem igreja para quem quer pregar de salto alto, andar de salto alto. Tem tudo, irmão. Tem coisas que eu não posso nem falar aqui para vocês. Porque o cara teve um vídeo aí, alguns viram aí, de um pastor, disse que a mulher muito fogosa, Deus deu para ele uma unção. Não vou nem dizer qual foi. A turma aí que está rindo sabe qual foi. Tem de tudo. Mas tem muito pouco da palavra. Infelizmente. Nós precisamos voltar a esse princípio. Então, a nossa igreja, ela sempre foi fundamentada na oração, na palavra, no jejum. E se prepara, porque nós vamos mergulhar mais ainda nisso. E não se preocupe, pastor, mas eu não tenho hábito assim de jejuar. Eu vou te ensinar a jejuar. Cada crente dessa igreja, mesmo que você não tenha. Inclusive, o Derek Prince disse que no diário de John Wesley, e é verdade, ele disse que ele não consagrava nenhum pastor dele que não jejuasse pelo menos 2 vezes na semana. Então, como eles dormiam cedo, eu estou falando de 1800 e abobrinha, 1800, né? Então, a turma dormia naquela época 6, 7 horas da noite, 8 horas, porque 4 da manhã eles já estavam de pé. Não é como hoje, que a turma vai virar o dia e dorme durante o dia. Por isso que a depressão está a 1000, o pânico, o medo, porque o sono é reparador. E a maioria de nós, eu 10h30 eu quero estar na cama, 10, minha mulher sabe disso. Quando eu vou 11 horas para a cama, filho, eu fico zoado. Um dia desses estava o Matos e a Natália lá em casa, eu não estava nem entendendo o que eles estavam falando. E eu com dó deles, falando, depois eu peço perdão. E eu estava assim, igual um zumbi, e tinha sido uma semana tensa. Eu acostumei a dormir cedo. Então, o sono é reparador. Mas eles iam dormir 10, 8, 9 horas. Aliás, 8 no máximo. E 5, 4 da manhã estavam de pé. E a meta do reverendo John Wesley era que todos pudessem jejuar até 4 da tarde na quarta e até 4 da tarde na sexta. Eu não vou cobrar isso de você. Eu não vou cobrar que você jejue 2 dias, mas eu vou te cobrar que você jejue uma vez na semana. E olha o que eu vou dizer agora. Obreiro, atmosfera, todo mundo, louvor, todo mundo, a não ser que você me apresente uma questão médica muito séria, mas mesmo assim ainda vou te inspirar a jejuar para você vencer a doença. Ninguém, todo mundo aqui vai ter que jejuar pelo menos um horário. Vai ter um horário de comer, né? Porque teve um irmão que eu achei interessante, ele falou assim, é sério, ele falou, pastor, eu posso jejuar até que horas? Eu falei, cara, olha, você se segurando até 2 da tarde, 3, é um horário bom, então tá bom. A questão, pastor, é que eu me acordo meio-dia. Eu falei, cara, aí você quebra, né, velho? Não, foi sério. Eu falei, não, irmão, aí você tem que ir até 6 da noite, então. Pastor, eu falei, não. Então, assim, 4 da tarde, né? Você vai, janta, 7, 8 horas da noite, você tem uma abstenção aí de 12 horas de refeição. E o Derek Prince diz que isso é esmurrar o corpo. Ele mostra isso, a gente já fala isso há anos. E a semana eu vou liberar essa palavra para vocês assistirem depois, está no YouTube. Eu já até liberei uma vez, acho que para o pessoal de GD, né? Não sei quem na época lembra, mas ele bate nessa questão do jejum. Gente, eu amo jejuar, minha mulher sabe disso, falou de jejum é comigo mesmo. E vamos embora, porque nós temos muita coisa para fazer pelo reino de Deus, amém? Nós temos muita coisa, eu tenho certeza de que o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos estar orando agora, vamos estar ministrando, né, a nossa EBPFAL. Pai querido, muito obrigado por essa palavra sobre o caráter do líder. Nós queremos que nessa manhã o Teu Espírito nos inspire, nos conduza a excelência em tudo que nós iremos ministrar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos que o Teu Espírito seja conosco. Pedimos que o Teu Espírito nos fortaleça. Pedimos que Teu Espírito agora nos encha
e nos leve a um nível de fé e de graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de eu ministrar, nós estaremos fazendo uma apostila. A princípio a gente ia fazer essa apostila para liderança, mas eu vou rever. O Bruno até viu. Ficou quanto o valor mais ou menos, Bruno, por apostila? Não, por apostila, mais ou menos, uma média. Então assim, a gente vai pegar essa apostila, apesar de que no segundo semestre eu estou indo lá em Curitiba, conversar com o pastor de ensino da Alcance, vou estar lá com eles, e aí eles não confeccionaram, ok, a questão todinha é que no segundo semestre eles vão estar lançando essa apostila, e aí você paga uma apostila agora, para ter que pagar outra depois. Então eu não sei se vai ser tão válido, né? Porque é ruim você estar só anotando. A minha esposa está até falando da dificuldade, né, muitas vezes, mas pega aquilo que você pode, porque depois com certeza essa apostila vai chegar aí na sua mão. Nos perdoe assim, às vezes pela pressa, por tudo, mas o tempo é curto e vamos embora, amém? Vamos lá, hoje o tema é as qualificações do obreiro, pode colocar lá, amém? As qualificações do obreiro. Então, há algumas qualificações determinadas nas Escrituras, a gente até já leu 1 Timóteo 3,13 sobre isso. Então, o tópico 1 é da conduta irrepreensível, anipletos no grego, né? Que significa não apreendido, ou que não pode ser repreendido, não censurável, né? Uma pessoa de uma conduta irrepreensível. Quando eu olho isso, não estou dizendo que você tem que ser perfeito, mas um obreiro, ele é alguém que não precisa de que você possa estar repreendendo a pessoa. Gente, eu vou falar um tópico aqui muito interessante. Nós precisamos tomar muito cuidado com uma questão hoje, chamada questão de finanças. Nós precisamos ser sábios como lidar com isso, né? Para que a gente não possa ser devedor, para que a gente não possa ser alguém que fique devendo às pessoas, porque hoje esse espírito do consumismo, né, é muito forte. E o segundo tópico que eu vejo também muito sério na nossa vida é a questão da imoralidade sexual, como um todo. Nós estamos vendo num mundo muito doido, então a gente tem que ser um exemplo. Ele fala aqui, né, nessa conduta irrepreensível, em ser esse exemplo. Vamos para o 2. Aí, não preciso nem entrar no mérito, né? Não tem nem como a gente falar isso. A qualificação para um bom, ele está falando de obreiro, não está nem falando de pastor, de um presbítero, ele não está falando de um apóstolo, ele está falando de obreiro. O cara tem que ser marido de uma só esposa. Mas o que a gente tem visto hoje nessa loucura desse falso evangelho? Homens que largam suas mulheres, já tem 3, 4 mulheres. Cara, não pode. Eu falo o seguinte: quando a pessoa ela está no mundo, ela não converteu, ela não mudou, né, ela não chegou no ministério, beleza, mas uma vez que você seja um pastor, né, um líder, acabou, meu irmão, parou aí, velho. Eu sei que a natureza da gente é ruim, né? Eu sei que teve uma criatura uma vez que tentou me justificar a questão do adultério dele, fundamentado no que Abraão, Jacó e outros fizeram. Eu falei, cara, ou você é doido ou você fumou maconha estragada. Você define aí. Falei mesmo na cara do cara. Ficou com raiva de mim. Falei, não existe isso, cara. Você quer fundamentar hoje o que Jesus disse? Então, fundamentar não, ele quer quebrar, né, o fundamento que Jesus deixou. Tem que ser esposo de uma só mulher. Não vou nem entrar nessa questão da poligamia, né? Aí temperante, né, significa sóbrio, controlado, ou abster-se do vinho, seja totalmente ou pelo menos de seu uso imoderado. Todos nós sabemos que naquela época não tinha refrigerante, não tinha liquidificador. Então o suco da época era suco de uva, muito usado, outros também, outros néctares, né? Mas a uva, dependendo do grau de fermentação, ela embebedava com força. Então tinha muitos destes que mergulhavam mesmo nessa questão do uso do vinho de uma forma terrível e infelizmente escandalizavam, né? Tinham um mau comportamento. Eu me lembro que eu vi uma frase quando criança de que todo bêbado ele é rico, ele é valente, né? Todo bêbado ele... Então, quando aquela turma muitas vezes
em festas bebiam demais, geravam mau testemunho. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá, em 1 Coríntios 11, sobre a questão da ceia, né? Porque a ceia, muitas vezes, ela terminava em cachaçada, literalmente. E Paulo, de maneira severa, fala sobre isso, tá? Modesto, bem organizado, né? Tem que ser uma pessoa organizada. Questão de organização é uma coisa séria, em todos os sentidos. Tem que ser um homem, uma mulher organizado, com a sua vida em ordem, né? Já viu? Eu não sei se vocês conhecem aquela. Tem gente que a vida é toda bagunçada, cara. É tudo muito doido, muito, sabe? A casa, o trabalho, até no ambiente de trabalho. Rapaz, Deus é tão misericordioso comigo, tão misericordioso, porque eu falo que é a misericórdia de Deus. Você sabe qual era o trabalho que eu executava? Alguns sabem disso. Eu trabalhei 21 anos organizando, digitalizando documentos. Vocês não têm noção do que é isso. Minha esposa trabalhou comigo um tempo, ela inclusive viajou comigo para Barreiras, né, em Minas, para fazer um trabalho comigo lá. É uma loucura. É uma loucura. Gente, eu trabalhava organizando uma simples bagatela de mais de 30 milhões de documentos. Nosso arquivo, na época, ele era referência em muitas empresas, vinham pessoas de outros lugares do Brasil. Não só me tornei chefe desse ambiente, como também me tornei empresário. Na época, eu terceirizei. Então, pra você ter noção do tamanho do nosso arquivo, acho que era um pouco maior que esse ambiente aqui todo. Muito maior. Era uma coisa assim, assustadora. Então, era referência para muitos lugares, dei palestras sobre isso. Então, eu tinha que ser um homem, mesmo que não quisesse, organizado. Não tinha jeito. Mas eu vou dizer a você por quê. Porque, infelizmente, eu não tive referência de organização no âmbito de paternidade. E Deus já sabia, pela misericórdia dele, que um dia eu ia pastorear você, amém? Esse amém foi tão desanimador, que não me dá vontade nem de continuar, amém? Agora vale mais não, foi o que eu falo. Então Deus sabia e disse: eu preciso colocar esse cara mais ou menos organizado, porque se ele não for, ele vai ferir, vai quebrar realmente o meu propósito, então não dá. E aí eu realmente tive que me especializar nessa área. Você tem que ser uma pessoa organizada. Seja organizado. Trabalhe com organização. Honesto, né? A outra característica que eu amo também, gosto demais. Gente, esse aí eu amo. Eu e minha esposa, a gente ama ser hospitaleiro. Olha o que eu vou dizer para você. Você se prepare para você aprender esse dom. Porque quando Deus começar, já está fazendo, né? Mas vai fazer muito mais. Que nós começarmos a fazer eventos, que venham irmãos de fora, você vai ter que aprender a ser hospitaleiro. Abrir a sua casa para hospedar pessoas, amém? Amém. Melhorou mais ou menos. É tão gostoso, gente. É tão bom quando você é hospitaleiro. É lógico que eu sempre faço isso na minha casa. Mas, por 2 vezes, Deus fez isso. 2 vezes. Deus chegou para mim e falou: olha, você hospedou homens de Deus. Eu não quero que a sua mulher, minha mulher é uma mulher caseira, ela organiza a casa. Mas eu quero que você vá lá num ambiente onde eles ficaram hospedados e você faça toda a asepsia. Eu fui lá, cara. Fechei o quarto. E eu comecei a agradecer a Deus por ter hospedado homens de Deus. E comecei a varrer, passar pano, limpar. Aí fui para o banheiro. Peguei a buchinhazinha de... Comecei a lavar lá. Aquele vaso precioso, né? Que os irmãos usaram. O box, a pia, e chorando. E o Espírito Santo ministrando no meu coração. É por isso, irmão, que eu falo isso aí, ninguém vai tirar onda com a minha cara, não tem jeito. Apto para ensinar. Tem que realmente ser apto, tem que ser hábil, para não falar bobagem. Por que hoje nós temos uma igreja débil, fraca? Uma igreja que, infelizmente,
infelizmente, não tem estrutura nenhuma, porque as pessoas não sabem ensinar. Elas falam coisas absurdas, que não tem nada a ver. Coisas que não estão nas Escrituras, perderam a essência. Então nós temos que ser aptos para ensinar. Meu conselho, mergulhe em bons livros, nas Escrituras, é lógico, mas mergulha em bons livros, para que Deus possa te levar a um caminho de excelência. Mergulha nas Escrituras. Ele tem que também não ser dado ao vinho, já falamos um pouco sobre isso, né? Aí tem um termo grego que é paranoia, né? Para não ficar paranoico. Não violento, não preciso nem dizer, né? Não violento. Tem que ser um homem concordato ou uma mulher, que eu vou falar já sobre isso, tá? Uma pessoa, você já viu gente, é sério, quem já conheceu gente inconveniente, a pessoa inconveniente, você não pede, mas a pessoa já chega metendo o dedo, já falando o que não deve, você nem, sabe, já chega dizendo até como você tem que arrumar a sua casa, como é que você tem que fazer isso, como é que você tem que fazer aquilo. Então, tem que ser uma pessoa concordata, tem que ser alguém que, pode perguntar aos meus discípulos, alguns ligam, pastor, o que você acha dessa ideia? Ele falou, cara, quando eu vejo que o negócio é bom, eu falo, vai em frente, faz, maravilha, isso aí, melhora, até aperfeiçoe. Pode estar com eles aqui, perguntar. Porque tem gente, não, eu sou o dono da verdade, só eu sei o que eu tenho que fazer. Não, você tem que ser alguém que dê liberdade para as pessoas trabalharem, né? Quando eu vejo que está saindo do eixo, eu vou lá e dou um apertozinho, mas seja uma pessoa concordata, né? Inimigo de contendas, gente, eu não vou nem entrar muito, né, nesse aspecto, porque é um espírito que precisamos vencer. Tá? Nós não estamos lendo referências bíblicas, porque já lemos até isso, tá? Inimigo de contendas, né? Seja alguém apaziguador, pelo amor de Deus. Por que nós temos dificuldade hoje de crescimento nas igrejas como um todo? Já pensou, toda a igreja ouvindo isso aqui também, está lá, tomando um café na casa do irmão, de repente, rapaz, olha, o irmão X fez isso, meu irmão, fala não, o irmão não está aqui porque ele também precisa se defender. Então, você falar de uma coisa que se você falar para mim, eu vou ter que chegar para ele e perguntar. Então, ao invés de alimentar, sabe, poluir mais a situação, seja pacificador. Isso não quer dizer que quando você vê o erro, você não fale. Porque aí também entra um outro extremo. Eu já conversei com pessoas, não, pastor, porque aconteceu isso e isso, olha, eu vi isso. Quem foi? Não vou dizer. Eu falo, não, mas isso é pecado. Você está sendo omisso e você está contribuindo para que essa pessoa vá para o inferno. Isso não é fofoca. A Bíblia lhe dá base para você chegar e repreender o irmão, se ele não ouvir, chamar outro e ainda falar para a liderança. Gente, você sabe como é que Paulo tratava pecado na igreja, no Novo Testamento? Quem sabe aqui? Não só isso, Jamerson, mas olha só. Hoje a gente tem a ética, né, de chegar, sentar num gabinete, concordam? Aí conversar individualmente com a pessoa. Naquela época, filho, não tinha boquinha não. O cara pegava uma carta e lia para a igreja o que era que o cara estava fazendo. Ele na frente de todo mundo. Não cabia processo, né? Porque hoje qualquer coisa, hoje se você for até num tom mais incisivo, estava ouvindo uma palavra vou lembrar o nome dele já, do pastor querido aí, e ele fala assim, que hoje é muito difícil, você vai repreender uma mulher mal vestida, porque ela está com os seios à mostra, ou as pernas, outras coisas até piores, e a pessoa só falta, não vou processar, então imagina hoje, você não pode nem chegar e repreender assim como Paulo repreendia, fulano fez isso, fiquei sabendo que ele fez isso, o outro fez aquilo. Então era para todo mundo criar vergonha e mudar. Mas hoje não. O politicamente, sabe, muita gente deixou de crescer no nosso meio, porque apoiou, concordou com muita coisa errada.
Aí quando eu fui repreender, não, pastor, é porque eu não quero. Ah, você não quer se expor, né? Você quer ser amigo de todo mundo. Tá certo. Muitos deixaram de caminhar comigo, pertinho, porque não honraram esse princípio. Isso não é fofoca, isso é proteção. Agora não quer se expor politicamente, não quer perder a amizade. Que amizade é essa? Eu não quero amigos que estão no pecado, quero que eles venham para o meu lado, mas eu ir para o lado deles ou apoiar o pecado, não. Não avarento, né? Inclusive, já vou adiantando aqui, já pode dizer, dízimos e ofertas só vão vir aqui para frente, e eu vou checar, viu? Está acabando a molezinha ainda. Só vai estar aqui na frente recolhendo dízimo e oferta quem for dizimista e ofertante. Quem não for, não vai vir para cá. Júnior já está sabendo, escala de obreiro não entra. Pode ficar aqui o ano inteiro, mas só quero dizimista e ofertante. Ah, pastor, mas isso é dureza, é nada. Eu ainda não fiz ainda o que o pastor Ibe faz, mas o pastor Ibe é o pastor Ibe, né, cara? Eu brincando com ele um dia desse, eu disse, pastor, eu sou uma pulga perto do senhor, perto de um elefante espiritual. Ele riu, disse, rapaz, essa é a sua comparação, meu filho. Eu falei, mas é verdade. Quando o pastor Ibe sabe que e é proteção, isso é proteção, mas eu preciso ter essa coragem. Quando ele sabe que um membro, e especialmente um líder, não é dizimista nem ofertante, ele marca um bom café, e ele explica nas escrituras com todo amor e mostra para a pessoa. Se a pessoa mudar, beleza, senão ele convida a sair, especialmente da posição de liderança. Gente, diz minha oferta, porque a avareza é um espírito imundo, é amor ao dinheiro, é apego. Então o obreiro não pode ter isso, né? Que governe bem a sua própria casa. Esse a gente vai ler, 1 Samuel 3, do 12 ao 14. Tem que governar bem a própria casa, criar os filhos sobre disciplina, com todo respeito. Já dei o exemplo da Susana Wesley aqui, de trás para frente, de frente para trás. Antigamente eram vilas, né? Eu alcancei a época de vilas. Quem aqui não é tão velho, mas alcançou as vilas? Tem uma galera aí boa ainda, né? Então, era mais ou menos isso, eram vilas, bairros com vilas. Então, nas vilas, todo mundo ficava impressionado, porque como é que aquela mulher, que na época eram 7, então ela falou 19, né, mas 7 filhos, e conseguia mantê-los em ordem. Todos os filhos de Susana Wesley, aos 7 ou era 8 anos de idade, já devia saber ler e escrever. Mais ainda, quando você lê o diário de John Wesley, você vê isso. Mais ainda, muitos deles começavam a estudar o grego e o hebraico. Era uma condição sine qua non na vida dos Wesley. Então, que governe bem sua própria casa. Gente, preste atenção, eu vou falar isso. Seu filho, sua filha, tem que ter, não é medo, mas temor, olhar para você não precisa, sabe, ó, menino que se esgoela, eu fico desesperado, velho, não existe isso. Isso é frouxidão. Menino, ó, se o teu filho está nesse nível, de quando quer alguma coisa, pelo amor, tira de perto de mim, filho, pode ser filho de quem for, fico agoniado. Porque isso é antibíblico. A própria Bíblia diz, corrige, disciplina a criança com vara, não é espancar, tá? Porque depois vão aí tentar mover processo, não existe. Somos contra, mas a Bíblia manda corrigir. 3 varadinhas boas no bumbum, assim, para o neguinho e neguinha. Ai, mas não é, minha filha, que babaca, não sabe nem bater. Mas é para sentir, ai, o popozinho, como dizia o meu pastor que está na eternidade. Você acha que o popozinho é redondinho só para anatomia do corpo humano? Não, é porque ali é o lugar de bater, por isso que Deus botou muita carne ali. Porque é lá que você tem que bater mesmo, porque não vai ter problema. Não tem osso, é ali. Pai, o cara tem que sentir. A gente tinha, eu sempre falo esse exemplo, né? A gente tinha uma secretária na época, uma menina muito preciosa. Nossa, quando a gente tinha secretária, sempre comiam conosco. Não tinha esse negócio de comer depois, não. Todas elas trabalhavam. Tinham liberdade de abrir a geladeira. Então, comiam. Não, eu vou comer depois. Não, senta aqui na mesa conosco. Então, a gente sempre tratou com dignidade.
E um belo dia, não me pergunte de onde veio esse troço, esse cão aí, que Débora era pequenininha, chegou, a secretária estava chorando. A gente tinha dado uma ordem a ela, disse, olha, não deixa ela sair com ninguém. Ela saiu, peitou a secretária e saiu com uma amiguinha. Quando eu cheguei, a secretária me contou. Esse pastor, eu fui falar com ela, e ela me chamou de secretarinha, alguma coisa assim, foi um diminutivo. Eu não lembro como é que foi. Diminuiu a menina. A menina, eu falei, como é que é? Aquela coisinha tão fofinha, 7 aninhos, 8 aninhos, né? Eu peguei ela no braço, ela ficou olhando para mim, vamos ali para o quarto conversar. Papai te ensinou, minha filha, a você destratar as pessoas? Não, pai, não. Por que você chamou ela? Foi sua secretária, assim. Diminuiu. Eu falei, não, ela é um ser humano, ela trabalha conosco aqui. Você não podia ter feito isso. Eu dei ordem, na minha ausência, na ausência da sua mãe, é ela que é maior de idade, você tem que aprender a respeitar. Não, pai. Eu falei, pois aí baixei a calcinha, tão bonitinho, aquele bundinhozinho na minha perninha, botei assim, viradinha. Agora você vai aprender, viu? Uma, duas, ai, pai. Agora volte e vá pedir perdão para ela agora. Sim, senhor. Foi, pediu perdão. Queridos, meus filhos nunca foram birrentos. Quem cresceu com eles aqui sabe disso. Quem viu Daniel crescer sabe disso. Nunca foi aquele menino de chegar a dar show. Daniel só tinha uma virtude, cansava todo mundo na igreja pulando, né? Nunca vi, parece que tem a mola nos pés. Mas não é menino de birrar, entendeu? De vez em quando quer peitar por causa do tamanho agora, mas a gente dá um arroxo bem legal. Então, corrija seu filho. Não adianta você ficar vendo. Não, o menino gritou. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não é gritar, não é, sabe? É pegar a vara mesmo aqui. Precisa, é a vara, filho. Usa a tua ira pela vara. Aí você grita, explode. Para com isso, meu amigo. Você está. Vai lá, usa a vara, velho. 3 varadas boas, não precisa mais do que isso. Mas é para doer, não vai fazer assim. Não, é para ficar lá a marquinha da vara mesmo, para você sentir que o cara. Quando ele fizer assim, você já parou. Aí já sentiu que foi na medida. Então, né? Você acredita que teve uma irmã que foi embora da igreja por causa disso? Foi. Ela chegou no culto domingo, depois que eu ministrei. O menino não parava. Eu falei, seu filho precisa de vara. Tal. Aí falei, ela olhou assim para a minha cara. Falei, não gostou, mas não estou nem aí. Foi no domingo seguinte, pastor, estou indo embora da igreja. Não. O que foi, irmão, que aconteceu? Eu já sabia. Isso não é a forma como o Senhor mandou eu disciplinar meu filho. Eu não vou nem dizer o que a criatura se tornou hoje, depois de quase 11 anos. Deixa para lá, que podem pegar no ar. Não vai não, então deixa que a polícia faz isso. Fica tranquilo, fica de boa. De boa. Não seja novo, neófito, né? Neófito quer dizer novo, né? Levantar a gente nova é um problema. Então a gente teve muito problema por causa disso, não vamos ter mais. E mesmo assim a gente ainda tem dificuldades, né? Não ser neófito, ser alguém maduro, né? 1 Timóteo diz isso. Ter bom testemunho dos de fora. As pessoas têm que falar bem de você. Esse crente aí, essa crente, quero nada ser como ele, como ela. Não faça isso. Não faça isso. Tenha um bom testemunho dos de fora. Ele diz, né, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Orgulho. Já tivemos isso demais. Você é um líder. Ixi, vamos ter uma reciclagem aqui, viu? Você é um líder, um obreiro, uma obreira, alguém que ministra um louvor. Você não pode andar aqui com o narizinho empinado, ser melhor que ninguém, desdenhar das pessoas. Aí é que você tem que ser servo, meu irmão. Porque se eu sentir que você está, por causa do cargo, você é convidado a ficar sentadinho no banco de novo, né? Tem que ser uma pessoa de uma só palavra. Já falei tanto sobre isso, né? Já me quebrei em negócios por causa disso, por dar a palavra e a pessoa não cumprir, e me prejudicar até financeiramente, depois Deus honrou em muitas situações. Seja uma pessoa de palavra. Estão aí as referências bíblicas, tá? Lição número 6, né? O caráter do líder. Uma definição popular de caráter de quem você é quando ninguém está olhando. Eu gosto dessa versão, minha esposa usa muito isso. Quem é você quando ninguém está olhando? Pergunta para o seu irmão, quem é você quando ninguém está olhando? Isso é muito sério, gente.
Nós precisamos ser os mesmos quando estamos longe da presença das pessoas. Quem é você quando ninguém está olhando? Aí está a referência, né? A gente não vai ler, você pode ler em casa com calma. Quem é você? Já morou gente comigo lá em casa, já teve gente. Nós somos os mesmos, não vamos mudar 1 milímetro. O que eu sou aqui, sou em casa. Pergunte para meu filho se eu tenho 2 caras. Pergunte para minha filha, pergunte para minha mulher. O filho do pastor Jetson, Natan, morou lá em casa 3 meses. O pastor Jetson ligou para mim, eu estive lá conversando com ele. Ele disse, cara, olha, está muito distante, cobrir vocês não dá. Vem uma igreja aqui boa, um pastor que possa dar cobertura. Porque lá de Maceió, ele olhou para mim chorando, o senhor está me abandonando? Eu falei, não, é porque é muito distante. Ele falou, pastor, pelo amor de Deus. Uma das coisas que mais, a gente já se relaciona há mais de 25 anos como homens de Deus, mas uma das coisas que mais me marcou foi quando meu filho chegou em casa, depois de 3 meses de ter morado contigo. A gente conversando, e aí filho, como é que é? Disse, pai, o que o pastor é no púlpito, ele é em casa, é aquilo mesmo, ele não é. Falei, pronto, aí para mim já é o suficiente. Não viva uma coisa aqui e uma coisa em casa, gente, porque é Deus que vai estar olhando para você. Seja uma pessoa de caráter nesse aspecto, tá? Viver em função da vigilância dos homens, vamos lá. O que Jesus ensinou sobre isso? Mateus 6:1. Vamos ler? A gente vai pegar só um tópico de cada ponto desse, aliás, um versículo, para adiantar. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. É como a turma diz, dá uma de crente, para depois, não faça isso. Você está perdendo tempo com Deus, tá? Paulo fala sobre esse comportamento, né? Zelar pela reputação é bom, mas isso deve ser uma extensão do caráter. Vamos ver esse provérbio também interessante, Provérbios 22:1. Provérbios 22:1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Embora o mundo de hoje não vive e não pratique isso, porque é uma verdadeira canalice o que nós estamos vendo na sociedade como um todo. Eu não vou entrar nem no mérito da política, porque é nojento, é asqueroso, é repugnante o que se faz hoje em todos os níveis, de imoralidade, de indecência, de coisa desgraçada. Pegaram a verdade e deturparam ela. Isso aí não tem nada a ver conosco, tá? O Deus que tudo vê, né? O Deus que tudo vê. Gente, meu pastor me ensinou uma coisa quando eu me converti, e infelizmente por ter tido uma vida muito promíscua na adolescência, muito promíscua mesmo, eu tinha muitas dificuldades na área da imoralidade. Nossa, era muito difícil para mim vencer a imoralidade no começo da minha conversão. Meu Deus do céu, especialmente no quesito pornografia, né? Os meus primeiros meses, revistas, hoje não tem essa porcaria que é uma facilidade, né? Antigamente eram revistas, então era muito complicado, mas Deus foi me ensinando. E aí sentando com ele uma vez, chorando, falando para ele, pastor, eu preciso vencer a masturbação, pastor, eu preciso vencer. E ele disse, não querido, você vai, preste atenção. Aí me ensinando, ele disse, olha, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, é o Deus que sonda e vê. Aí me deu um temor. Falei, quer dizer que quando eu estou ali me masturbando, Deus também vê? Falei, ixi, peraí. Isso entrou com uma força, meu irmão, tão grande. E graças a Deus, Deus me ensinou a vencer a masturbação. Então, seja alguém que entende que Deus é o Deus que tudo vê. Eu só quero pegar essa referência de Jó 34:21. Eu amo o livro de Jó, ele é inspirativo. Pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. Eu tive uma experiência, tem os famosos êxtases espirituais, eu tenho muitos deles, não falo aqui para minha esposa saber um pouco, mas eu estava escovando o meu dente,
Não sei se foi escovando o dente ou tomando banho. Foi escovando o dente. E aí, de repente, eu estou aqui, bum, no meu coração. Bateu uma tremedeira do que Deus falou comigo e da resposta que o meu coração deu na hora. E eu disse: Deus, é isso aí. E eu não falei nada. Passaram-se horas depois, aconteceu um fato e Deus: lembra do que eu te disse ali, naquele banheiro? É isso mesmo. Você não falou, mas lembre-se do que está escrito. Ainda que a palavra não chegue à minha boca, todavia tu sabes o que eu vou pronunciar ou dizer. Mas eu ouvi, mesmo sem você ter falado. Então seja alguém que compreenda que há um Deus para cada passo que você dá. E você não precisa nem verbalizar, porque Ele já sabe. Embora seja interessante o verbalizar. Não quero entrar no mérito, que tudo será descoberto, né? Não há nada oculto que não seja revelado. Deus vai julgar o segredo dos homens. Ninguém vai zombar de Deus. Eu coloquei nas células um testemunho extraordinário de uma médica, que ela é médica, a gente está falando de uma médica, né? Cirurgiã, uma mulher que ela se afogou, ficou por 30 minutos ali afogada. Quem viu esse testemunho? Eu botei nas células, gente. Não, esse é outro, filho. Vai ouvir aí o que eu estou mandando as pérolas aí. Foi extra, rapaz, assim a gente sabe, mas o testemunho daquela, ela é americana, ela morreu, foi para o céu. Você precisa ver esse testemunho. Vou postar de novo, né? Porque tem gente que às vezes é tanta coisa que vai nas células, né, que termina alguns passando por cima, não vê. E eu fiquei impressionado com algumas coisas que ela falou nesse testemunho, que linkaram muito no meu coração, porque tem muito testemunho aí que é cedo, mas esse é muito forte. E ela mostra realmente, né, como Deus, ele é aquele Deus que descobre todas as coisas. Então, meu irmão, muito cuidado, né? Fechamos na 6 já, né? Não é isso? Foi 5 e 6, não é isso? Uau, fechou então. Vamos ficar de pé? Já entrar na 7, está tão gostoso. Vai embora. Nos perdoe hoje assim, a velocidade, mas é que a gente tem um compromisso e demos a nossa palavra. Aí semana que vem a gente continua, né, com um novo tópico sobre o rosto desvendado. Eu não tenho como não ler isso e não lembrar do pastor Luciano Subirá. Ele ama esse tipo de ministração, fala muito sobre isso. Aleluia. Pai, muito obrigado por cada uma dessas características. Senhor, eu te peço agora, no nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao nosso